Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. O Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Litoral Paulista, o Sindizan, completa 88 anos este mês. Para comemorar, a entidade vai celebrar a data em grande estilo nesta quinta-feira, em evento na Associação Comercial de Santos. A celebração vai reunir associados e autoridades para marcar o sucesso do sindicato, as conquistas e as metas para o futuro. A título de curiosidade, o Sindican é o segundo sindicato mais antigo que nós temos do transporte rodoviário de cargas, né? Nós temos o primeiro no Rio de Janeiro, o segundo aqui em Santos, e o terceiro é o CETCESP, que é em São Paulo. Então, aqui a Baixada Santista saiu na frente na questão da fundação do sindicato. Nós temos uma tradição no sindicato que os presidentes eles têm uma foto colocada na parede do sindicato. Então, historicamente, a gente tem todas as fotos dos presidentes, né, que me antecederam. E o último presidente é o André Neiva, então nós vamos fazer essa tradição de inaugurar também a foto dele como ex-presidente. Sendo ex-presidente, ele fica sendo o nosso conselheiro no Sindizan, se ele entender assim. A presidente do Sindizan, Rosineide Facina, primeira mulher na história a comandar a entidade, eleita em janeiro passado, aproveitou para comentar o atual momento da categoria. Quando eu iniciei a minha carreira, foi no RH. E no RH, para a gente contratar um motorista, o único teste prático que era feito à época era se o motorista sabia fazer um nó carioca, porque as cargas eram lonadas, né? E nós nem tínhamos ainda o container, que hoje é o meio, né, que é mais escolhido para o transporte de mercadorias, seja elas quais foram. De lá para cá, a atividade ela foi sofrendo uma evolução. E por conta dessa evolução, e também eu diria que a categoria de motorista foi sendo desvalorizada, nós temos pouca mão de obra, tanto que a nossa Confederação Nacional do Transporte, a CNT, está lançando uma campanha junto com o SESC-Senat, né, que é o nosso Sistema S, para premiar o motorista classe A. Isso quer dizer, é um início de um projeto de valorização dos motoristas, né? Ela lembra também das dificuldades que tornam o trabalho do motorista cada vez mais difícil atualmente. Nós temos muitas dificuldades também na questão estrutural de acesso, né, das rodovias. Nós temos problemas de pedágio, né, que hoje acaba onerando bastante o transportador rodoviário de carga. Então, são desafios bem importantes que o aumento também, né, do diesel impacta o nosso negócio. Uma profissão que precisa de mais valorização, até para que os jovens voltem a ter interesse em trabalhar com o transporte de cargas. No passado, os nossos motoristas aqui, eles sempre vinham aqui para o RH pedir para dar uma oportunidade para o filho, né, para dirigir, para seguir na profissão. Há alguns anos eu não tenho mais isso. O motorista, ele não encoraja o filho a ser motorista, até por conta da questão que eu falei da desvalorização do motorista, e mais ainda, a lei do motorista, ela foi criada porque a gente precisava muito mesmo regular uma atividade tão importante, mas ela acabou regulando de tal forma que não está atendendo o motorista, né? Eu poderia até citar para você que, dentro da lei, o motorista ele tem que descansar interjornadas 12 horas dentro do caminhão. E aí, quem é que fica na sua residência dorme 11 horas, né? Ninguém dorme 11 horas. Então, nós tínhamos tentado negociar para ser só 8 horas, para o motorista poder voltar para a sua residência, não ficar tanto tempo em pátios que muitas vezes não oferece segurança, quando a gente tem os pátios reguladores, né? Porque a lei foi implementada antes desses espaços serem criados.
Na Baixada Santista, a gente tem um grande problema também, que a gente discute muito e tem conversado muito com o presidente da PS, o Anderson Pomini, a respeito de estacionamento para os motoristas, que eles vêm descarregar aqui no porto e não tem aonde parar o caminhão. Mesmo que a carga esteja agendada, o descompasso entre algumas horas antes e depois faz com que eles não tenham um local para ficar em segurança aguardando até ser chamado para descarregar no porto. Um cenário que pode mudar na região, especialmente pelas perspectivas que são projetadas para um futuro próximo. A Baixada Santista está vivendo um momento único, né? Nós estamos próximos aí de quem sabe, né? Eu acredito, de ter um túnel, né? Que é a ligação seca que em 100 anos está sendo discutida. Nós estamos aí próximos de ter uma licitação do maior terminal, né? Que pode ser o Santos Tecon 10. Então, nós estamos esperando, ansiosos também, a ligação lá do Planalto Central, de uma nova imigrantes, que o governador Tarcísio de Freitas tem nos, pelo menos, sinalizado que vai sair mesmo ainda no mandato dele. Então, são boas notícias para nós que precisamos de ter melhoras nos acessos, de ter esse desenvolvimento da Baixada Santista elevado num grau que o Porto de Santos merece, né? Sendo esse porto maior da América Latina. E a expansão da poligonal do Porto de Santos está cada vez mais perto de acontecer. Em abril, a Autoridade Portuária de Santos revelou que o governo federal, via Ministério de Portos e Aeroportos, deu início ao processo de consulta pública para o projeto de expansão da poligonal do Porto Organizado de Santos, que prevê um aumento de até 164% da área portuária nas próximas décadas. O mais importante porto do Hemisfério Sul pode ganhar áreas de 12,6 milhões de metros quadrados para a expansão, saltando dos atuais 7,8 milhões de metros quadrados para mais de 20 milhões de metros quadrados, passando a incluir áreas em outras cidades, como Cubatão, São Vicente e Bertioga. De acordo com o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, poderemos ter novidades nos próximos dias. A ideia é que saia uma portaria no primeiro momento, que a gente está fazendo vários estudos, mas é que a gente possa fazer por parte. A ideia é que até o dia 30/8 agora, a Secretaria Nacional de Portos está encaminhando a nosso Conjur para que a área jurídica do Ministério analise, mas a nossa meta é que até agora, em setembro, a gente possa estar com a primeira etapa da poligonal autorizada. E a partir daí, a gente vai analisando região por região, porque tem as questões ambientais, tem as questões de propriedade municipal, de propriedade do porto, para que a gente possa construir da melhor forma possível e de maneira mais segura juridicamente. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.